Bom dia, turma! Firmeza total? Então bora lá para o nosso devocional, porque hoje nós temos uma mensagem muito top. E o tema da nossa mensagem de hoje é a sua única glória. E a referência bíblica do nosso devocional é 1 Coríntios 1, 30 e 31, que diz assim: É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, como está escrito: quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Ou seja, aí eu te pergunto, o que te move? Aí eu te pergunto, qual que é o combustível da sua perspectiva? Aí eu te pergunto também, qual é a base sobre a qual está alicerçada as suas convicções? As tuas convicções estão alicerçadas na palavra de Deus? Porque se a perspectiva que te move é o reino e a tua base está alicerçada, a tua sede está em buscar conhecimento desse alicerce, dessa palavra, para que você consiga experimentar o reino cada vez mais, não tem como a sua vida não expressar os valores do reino aqui na terra. E porque é em razão dessa perspectiva futura que nós baseamos toda a nossa vida no presente. Porque se o tempo é vida e eu perco tempo com o que não me move na direção da minha perspectiva, significa que, consequentemente, eu estou deixando de viver. E como é que eu transmito o amor de Deus nesse mundo? Quando eu vivo uma vida com sentido, quando eu encontro o meu verdadeiro propósito, quando eu entendo qual é o meu porquê nesse mundo, e aí o como eu vou caminhar na direção dessa perspectiva se transforma num simples detalhe. Porque quem tem um grande porquê suporta qualquer como. Então, você tendo um grande referencial, consequentemente, o caminho ele vai se desvendar na sua frente. Porque você vai descobri-lo. Tá? Quando eu sou capaz de passar pela vida do outro e deixar a vida do outro melhor do que ela era antes de eu chegar. Quais têm sido os conteúdos das relações que você tem desenvolvido no seu dia a dia? Quando a nossa perspectiva está no reino, a nossa base está na palavra, nós transmitimos Jesus, nós transmitimos o reino para o mundo através das nossas ações, através dos nossos relacionamentos. Como nós passamos pela vida das pessoas diz muito acerca de quem nós somos. E quando eu tenho uma postura firme, uma postura pautada em valores claros, eu não deixo de plantar boas iniciativas nessas pessoas. E quando a minha presença tem o poder de aliviar o fardo que as pessoas carregam, significa que eu estou agindo na vida eu estou transmitindo os valores do reino para o mundo através de mim. Sabe, irmãos, uma coisa que eu aprendi com Jesus é que, se não for para deixar a vida de uma pessoa melhor do que ela estava antes de eu chegar, eu prefiro nem me aproximar. E é por isso que eu tenho me reservado. É por isso que eu tenho optado por não estar em determinados lugares, de não aprofundar relações com determinadas pessoas, de não continuar com diversas convicções que eu tinha antes de eu adotar uma postura cristã. Porque a maneira como eu expresso os valores do reino no mundo através das minhas ações diz muito mais acerca de quem eu sou do que acerca de quem a pessoa com quem eu estou me relacionando é. Porque quando eu adoto a postura do outro, eu estou deixando de vivenciar os meus valores. E valores fracos tendem a ser sucumbidos. E quando que um valor é sucumbido? Quando a sua personalidade não é capaz de detectar que você adotou a postura do outro.
Porque é exatamente quando nós passamos a nos questionar dessa forma que nós começamos a entender o porquê que a vida ela fica pesada para muitas pessoas. Por quê? Por que muitos sucumbem ao peso da vida? Você já parou para se questionar quando que a vida fica pesada para você? Quando que a visão do problema se transforma em algo maior do que a visão das soluções na tua vida? Porque quando a visão do problema ela está encoberta pela visão da solução, o problema passa a ser a nossa única visão. E é isso que faz com que as pessoas percam a perspectiva de vida. Faz com que as pessoas adotem valores muitas vezes deturpados de outras pessoas. Faz com que pessoas se conectem com grupos, com posições extremadas e a ponto de se sentirem pertencentes. Porque quando eu perco a perspectiva que me dá pertencimento e me faz eu introjetar valores e viver com base nesses valores, consequentemente, eu sou um corpo vazio e vagando por aí em busca de sentido na vida. E quando eu não tenho sentido para a minha própria vida, o que eu estou procurando? Eu estou procurando me conectar com pessoas que me alimentem de alguma forma para que eu possa viver um dia de cada vez. Quando eu tenho uma perspectiva, eu não vivo um dia de cada vez, mas sim um passo de cada vez. Quando eu tenho uma perspectiva, eu passo a viver um passo de cada vez na direção da perspectiva. Porque a perspectiva futura é que move o meu presente. E se eu não tenho perspectiva, significa que eu estou um zumbi ambulante, vivendo, simplesmente vivendo, não pensando, não agindo e deixando com que a vida me leve. Quantas pessoas, eu já falei isso várias vezes aqui, quantas pessoas hoje dariam toda a fortuna que acumularam ao longo dessa vida para poder ter um único dia, uma única oportunidade que você tem e desperdiça, e é de dar um abraço no seu semelhante, no seu próximo. Então, galera, e é por isso que eu sempre vivo falando o seguinte, tá? Tudo aquilo que eu ainda não tenho é só porque eu não sei como conquistar. Porque se eu soubesse, eu já teria conquistado. Toda conquista, ela é uma visão clara acerca de uma perspectiva. E a conquista nada mais é do que a materialização da perspectiva. E se eu vivo a perspectiva do reino e eu tenho o Espírito Santo de Deus já habitando dentro de mim e a possibilidade de me relacionar intimamente com Ele, significa que eu já experimento a realização da minha perspectiva o tempo todo. Eu só preciso ter sensibilidade no ouvir e personalidade no agir para que eu possa experimentar o resultado dessa perspectiva o tempo todo na minha vida. E por que Jesus era tão leve? Você já parou para se questionar? Por mais que o fardo dele sempre foi muito pesado, mas a vida que ele experimentou enquanto humano aqui nessa terra sempre foi uma vida leve. Porque ele tinha uma visão clara e uma visão positiva acerca do futuro. Ou seja, Jesus vivia a perspectiva, porque ele já sabia qual era aquilo que esperava por ele lá no reino. Então, ele viveu cada minuto, cada segundo, cada passo que ele deu nessa terra foi com base na externalização daquilo que aquela perspectiva causava nele. Ele só transmitiu os valores do reino o tempo todo, porque a perspectiva de Jesus era o reino. E não importa o que você tem vivido hoje, não importa quais são os tamanhos dos seus problemas que você está enfrentando, quando você entender que o verdadeiro sentido da vida é viver a partir da perspectiva do reino, a partir da perspectiva de Deus, a partir do relacionamento de intimidade com o Espírito Santo de Deus que já habita dentro de você, consequentemente a tua vida muda. E aí, quando você muda, tudo muda à sua volta. Quando você se transforma, todos à sua volta se transformam também. Você tem a oportunidade hoje
de ser a pessoa que acordou, que se transformou na tua casa. E a partir da sua mudança, a partir da sua transformação, você mudar todo esse ambiente. Uau! Que perspectiva que a palavra de Deus tem capacidade para te trazer. Que o reino, os valores, o relacionamento com o Espírito Santo tem capacidade de transformar, de revolucionar a tua casa. E toda revolução externa, ela tem que partir de uma revolução interna. Você não vai ser capaz de mudar o mundo se você não for capaz de arrumar a tua própria cama. É isso que essa frase quer dizer. Certo? E aí nós vamos entrar aqui no nosso devocional para que nós possamos de fato entrar na cabeça do nosso pastor e experimentar também a intelectualidade dele e construir uma perspectiva com base nessa intelectualidade. Porque não é ele a nossa perspectiva, mas é através dele que a perspectiva do reino se materializa no meio de nós. Porque nós não vamos só na igreja como um local para frequentar. Ali nós somos uma família para pertencer. E ele é o cabeça dessa família. E é através dele que nós fazemos o nosso devocional diário, que é uma palavra inspirada, trazida do reino, discernida através de um relacionamento com o Espírito Santo e pregada para nós. E através da pregação é que muitos estão sendo salvos. Você tem a possibilidade nesse momento de ouvir essa palavra, de ler essa palavra e de ser transformado a partir dessa palavra. E a partir daqui, sim, você vai buscar a base sólida, que é a palavra de Deus. E a partir da base você vai elevar ainda mais os seus valores, elevar ainda mais a sua capacidade de enxergar com mais convicção, com mais plenitude essa perspectiva. E isso vai trazer intimidade, relacionamento com o Espírito Santo que habita dentro de você. E você vai elevar a sua frequência, vai transformar a tua vida. E a partir da sua transformação você vai transformar a tua casa. E a partir da transformação da tua casa você vai começar a ser luz por onde você passa. E não tem como uma pessoa que passa por lugares escuros, sendo luz, não ser notada. E a partir do momento que você passa a ser notado, as pessoas passam a seguir o seu exemplo. E se o seu exemplo está pautado na perspectiva do reino, consequentemente você vai estar trazendo cada vez mais pessoas para Jesus. É simples assim. Não é fácil, mas é simples assim. Então ele começa o nosso devocional dizendo: a simplicidade e a humildade são virtudes inerentes à vida cristã. Mas infelizmente, nem todos os cristãos vivem e celebram com alegria essa grande virtude da vida e ensino de Jesus, mesmo que sejam tão oportunas para os nossos dias. Poderemos vivê-las ao entendermos que vivemos dependentes do Deus Pai. Quem se gloriar, glorie-se no Senhor. 2 Coríntios 10:17. Aos irmãos da capital do Império Romano, Paulo ensinou: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Uau. Quando você entende o seu verdadeiro propósito, você constrói um estilo de vida condizente com ele. E, no meu ponto de vista, o que ele está querendo dizer aqui é exatamente isso, tá? Que a simplicidade e a humildade, ela vira um estilo de vida, porque você vive a partir de valores que já não condizem mais os valores do mundo, e sim os valores do reino, que é a perspectiva futura que move o teu presente. É por meio dessa conexão que você dialoga com o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você e você discerne as suas ações no presente. Você não precisa mais ficar comprando o que você não precisa para agradar quem não conhece com dinheiro que não tem, porque o relacionamento pautado na perspectiva te possibilita cada vez mais crescer enquanto ser humano na estatura intelectual, na estatura emocional, para que você esteja preparado para ser uma luz cada vez mais forte e trafegar na escuridão do mundo e deixar um legado positivo e uma visão clara de futuro por onde você passar. Porque
é a perspectiva do reino que te move. E o equilíbrio passa a ser pendido para a contribuição. Ou seja, numa balança entre eu crescer sozinho ou eu crescer e contribuir, a perspectiva do reino me dá cada vez mais capacidade de crescer enquanto pessoa, para que eu possa contribuir em ações de amor nesse mundo. Porque quando eu ando em amor, consequentemente, eu estou disseminando a perspectiva do reino, através das minhas ações. E é exatamente isso. E como Deus nada mais é do que o seu patrocinador, e Ele patrocina principalmente quem tem uma visão clara e positiva de futuro, com valores pautados nos valores do reino, Ele vai te possibilitar cada vez mais você transbordar amor para o mundo, porque Ele vai investir em você, e você vai crescer, e vai contribuir, e você vai crescer mais, e vai contribuir mais, sempre na mesma proporção, certo? E o foco no outro, ele expande muito mais em você, e aí Deus continua derramando muito mais em você, certo? Existem extremos que não são saudáveis nem bíblicos. Há os que depreciam a si mesmos e os que se tornam arrogantes. A posição do apóstolo não é extrema, mas é bíblica. Ele nos lembra que o Espírito Santo é que nos convence do pecado e nos leva ao arrependimento. Quem nos fortalece, aconselha e conforta em todas as provações. Quem nos leva a trabalhar pela expansão do reino. Nossa única glória saudável é a de refletir o brilho do amor dele em nós. Ou seja, quando você tem uma perspectiva clara, valores baseados no reino e um coração doador, você não se perde e também não se deixa ser enganado. Você não vai na direção de qualquer vento que se sopra. Porque se a perspectiva é clara, a base é sólida, você só precisa transbordar através do relacionamento de intimidade com o Espírito Santo. E quando você adota uma posição, quando você adota um sentimento e quando você adota uma perspectiva do mundo, você vive por sua conta. Mas quando a sua perspectiva é o reino e Jesus é o centro, tudo fica mais leve. Aquele fardo pesado e desajeitado que você carrega nas costas, chamado problema, chamado desmotivação, chamado falta de visão de futuro, chamado falta de perspectiva, chamado relacionamentos destrutivos, chamado depressão, ansiedade, pânico, tudo isso que você carrega como um fardo pesado e desajeitado passa a perder o significado, porque a base sólida que você tem te mostra que a perspectiva com a qual você se alimenta todos os dias para movimentar o seu presente, agir no seu presente, te faz com que você desamarre esse fardo e viva de uma forma mais leve, certo? Vamos continuar aqui. Que sejamos cristãos bíblicos e lúcidos, vivendo com sabedoria, bom senso, discernimento e humildade, em especial nesse tempo de mídias sociais tão apelativas. Devemos fugir de toda e qualquer comparação, afinal, somos únicos diante de Deus e das pessoas. Precisamos ser bem resolvidos em nossas emoções quanto a isso. Este foi o exemplo de Paulo, que deixa um grande testemunho de contentamento. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Lá em 1 Coríntios 15, 10. A sua única glória é o Senhor, e seu Evangelho. O que não vem dele faz parte da natureza pecaminosa da carne, religiosidade e pecados. Ou seja, a comparação, ela nada mais é do que a antessala da depressão. A comparação com o outro me faz buscar comprar o que eu não preciso com dinheiro que eu não tenho para agradar quem eu não conheço, porque se eu estou me comparando, eu preciso estar numa posição de superioridade. Estar bem resolvido na vida é uma forma de estar em conexão, viver os valores do reino. É uma forma de você estar em comunhão e é uma forma de você experimentar o sobrenatural. Porque a perspectiva que me move, a perspectiva futura que me move,
ela tem capacidade de nortear as minhas ações no presente. E se as minhas ações elas são pautadas numa visão clara e positiva de futuro, consequentemente, eu tenho capacidade de me transformar. E quando eu me transformo, eu transformo todos que estão à minha volta. Eu viro luz para caminhar na escuridão. E não tem como não ser notado quando você está passando pela escuridão e é luz. As pessoas buscam referência em você. E é a partir desse momento que, com uma perspectiva clara, um relacionamento de intimidade bem resolvido e uma personalidade trabalhadora, ativa, você vai aumentar a frequência, trazer as pessoas para perto e vai converter essas pessoas para Jesus. Certo, tio? Então que seja um dia feliz, um dia abençoado e um dia extremamente positivo para nós. Porque quando Deus é o alvo, viver fica mais fácil, fica mais leve. E nós passamos a usufruir da vida, ao invés de sentir o peso da vida como um fardo pesado e desajeitado que a gente carrega nas costas. Que seja um dia feliz, um dia abençoado e um dia extremamente produtivo para nós. Porque a produtividade é mãe da felicidade. Porque ela traz crescimento e te possibilita contribuir com o seu próximo. Beleza? A ti rendo graças, Deus, porque o Senhor é bom. O Senhor trouxe uma palavra de sabedoria. O Senhor mostrou que, sem perspectiva clara, nós não temos uma ação presente, uma ação capaz de transformar o nosso presente. E o Senhor nos mostrou também aqui hoje que, quando eu me transformo, eu tenho capacidade de transformar todos aqueles que estão na minha volta. Quando o Senhor me oferece os valores do reino, e eu busco esses valores cada dia mais na palavra de Deus, e eu me transformo num experimentador desses valores, num disseminador desses valores, consequentemente eu elevo a minha frequência, eu trago pessoas para perto de mim e eu convirto essas pessoas para dentro do reino. E é esse o nosso papel nesse mundo, Pai. O papel de norteador, o papel de guia, o papel de conversor de pessoas para o reino. E cada dia mais nós queremos trazer mais pessoas para o teu reino. Porque nós não reunimos como igreja somente para ter um local para frequentar. Aqui nós somos uma família para pertencer. E famílias nada mais é do que trazer os valores do reino para a terra. Dar uma visão, uma perspectiva clara de futuro, para que nós possamos nortear as nossas ações no presente. E a partir dessas ações é que nós queremos ser olhados por Ti. É a partir dessas ações que nós queremos mostrar para as pessoas como que se vive a perspectiva futura com base nas ações presentes, nos relacionando intimamente contigo. Porque, por mais que a perspectiva seja futura, Tu já estás no meio de nós. Porque você é o Cristo ressuscitado que caminha conosco. E a partir dessa experiência e desse relacionamento, nós abrimos a nossa sensibilidade para Te ouvir. E toda vez que nós ouvimos a Deus, toda vez que nós temos um relacionamento de intimidade com o Espírito Santo e nós agimos na intensidade com que esse relacionamento nos sugere, nós deixamos um legado positivo para as pessoas que estão à nossa volta. E é isso que nós queremos. Em nome de Jesus. Amém. Então, turma, fiquem com Deus. Um grande abraço. Fui.